Oi, pessoal. Bem-vindos à live da InvestMind com a BR Malls. Eu sou o Leonardo Alvarenga e temos hoje conosco o Guilherme Lar, o Renault de RI da BR Malls. Contamos também com a presença do Lucas Marins, analista de equities da InvestMind. Antes de começar a conversa, eu queria pedir para vocês mandarem suas dúvidas aqui no chat do YouTube, e o Guilherme vai responder todas elas. Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua presença. Você pode começar fazendo uma apresentação breve da empresa, principalmente em relação à situação atual que vocês estão. Claro. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Leonardo, Lucas, todo o time aí da InvestMind. O trabalho de vocês aí é muito bom, sempre buscando trazer informação para os investidores. Fazendo aqui uma breve apresentação da BR Mall, se eu pudesse resumir aqui só em uma frase, que eu acho que muita gente já conhece, a empresa já está no mercado aí há bastante tempo, né? Mas somos aí uma das maiores operadoras de shopping centers do Brasil. E hoje o nosso portfólio aí é composto por 31 ativos que são espalhados aí por todas as regiões do país. Seguindo aí para a sua pergunta, né, sobre como que a empresa se comportou durante a pandemia, acho que o setor de shoppings como um todo, vocês devem ter acompanhado aí ao longo do ano, sofreu um impacto aí relevante em função do Covid, né, da pandemia. E eu vou talvez aqui mencionar alguns indicadores operacionais como pano de fundo que ajuda a mostrar como é que foi o desempenho da empresa ao longo desse período desde o começo do ano. Então, assim, uma coisa que a gente observou, né, a empresa, na verdade, ela foi bastante célere no momento de fechar os ativos ali logo no começo da pandemia, em março. Janeiro e fevereiro foram meses bem fortes aí em relação ao que foi 2019, e aí com o fechamento dos shoppings, obviamente, isso impacta diretamente na operação. E aí, em abril, eu diria que foi ali o pior mês da pandemia, onde 100% dos nossos shoppings estavam fechados no começo. Em termos de horário de funcionamento, a gente está falando ali que foi cerca de menos de 2%, né, do horário de funcionamento que a gente teve em 2019. E em termos de vendas, um indicador aqui que a gente olha bastante no setor, que é vendas mesmas lojas, ou SSS, né, do inglês Same Store Sales, nesse mês de abril estava em torno de 20%. E aí, conforme os meses foram passando e os shoppings foram reabrindo, a gente foi observando uma correlação cada vez maior aí desse horário de funcionamento com o indicador de vendas mesmas lojas. E conforme esses meses foram passando, ali junho, julho, a gente já estava num nível próximo ali de 50% do nível de vendas do ano anterior, em termos de horário de funcionamento também por aí. E agosto, que foi um mês emblemático aqui em termos de reabertura, pois 100% dos nossos shoppings ficaram reabertos ali no dia 8 de agosto. Dali em diante, né, a gente começou a acelerar mais aí essa retomada. A gente fechou o mês de agosto ali com cerca de 70% desse nível aí de vendas mesmas lojas. Em setembro, esse continuou aumentando, né, já mais próximo de 80%. E outubro, aqui já me antecipando, né, falando um pouco de quarto trimestre, a gente ficou próximo ali de um nível entre 85% a 90%, né? Na verdade, mais precisamente aqui, 86,5%. Então, essa correlação ela foi observada ao longo do período e a gente conseguiu acelerar bastante à medida que os shoppings foram reabrindo. E aí, em termos de inadimplência, né, que era um indicador também que a gente acompanhou bastante de perto, o pior dos momentos ali em cerca de abril e maio, a gente não chegou nem a bater 30%. Então, muitos investidores que poderiam imaginar, né, o momento ali que os shoppings ficaram 100% fechados, os lojistas não teriam condições de pagar, eles sim tiveram, e isso também tem muito a ver com toda a mudança de mix que a gente começou a fazer já lá há cerca de 2, 3 anos atrás. Acho que, assim, tentando usar esses indicadores aí que são bastante batidos no mercado, né, acho que dá para ter uma noção mais ou menos de como é que foi o desempenho da companhia ao longo desse ano. Bom, beleza, Guilherme, obrigado aí pela presença. Bom, a minha pergunta agora é mais sobre as perspectivas aí para frente, né? Quarto trimestre, já estamos no final, 2021, e assim, a gente viu que as ações do setor de shoppings ficaram para trás enquanto a bolsa aí subiu
recuperou praticamente tudo que caiu, né, durante a pandemia, e muita gente tem falado agora do setor de shoppings, na perspectiva de vacina, as coisas voltando ao normal. Como é que você vê isso? E já puxando um gancho, que já tem uma pergunta aqui da Aline no chat, tá? Eu acho que é mais ou menos em linha isso, vou até ler a pergunta dela, e é bem em linha, tá? Como estão as vendas no quarto trimestre, se você puder falar, claro, no que você possa falar. Estão seguindo o ritmo de melhora que a gente viu até outubro, e se os lojistas têm conseguido ficar no azul e se vocês têm conseguido reduzir os descontos por conta disso, né? Sim, claro. Começando aqui pelas perspectivas do quarto trimestre, né, a gente divulgou nesse último no terceiro trimestre, o que foi o desempenho de outubro. Então, como eu estava falando, em termos de vendas mesmas lojas, a gente ficou ali no indicador de 86,5%. Olhando para novembro, né, a gente ainda não tem número fechado, assim, também não conseguiria compartilhar aqui exatamente o número, mas o que eu consigo dar aí de uma sensibilidade, até com base nas conversas que a gente tem com os nossos, com quem está na ponta, né, os nossos superintendentes e diretores regionais, é que o desempenho foi, assim, a gente vinha numa crescente em termos de ritmo, de recuperação, e a gente conseguiu meio que estabilizar ali no mês de novembro, ou seja, esse ritmo de crescimento, né, ele não se manteve, mas olhando aqui a metade do copo cheio, a gente conseguiu manter relativamente estável, que foi o mês de outubro. Em relação ao nível de descontos, aqui pegando o gancho da pergunta da Aline, a gente vem numa redução também aí mês após mês, até para explicar aqui melhor como é que funciona a dinâmica, né? Como é que está funcionando a dinâmica. A gente tem uma rotina mensal de avaliação aqui da saúde dos nossos lojistas e realmente a gente vai num nível lojista-lojista. Hoje a BR Malls aí tem cerca de 6 mil lojistas e com base nesse diversos indicadores aqui que a gente consegue medir a saúde financeira do lojista, como, por exemplo, custo de ocupação, nível de vendas, a gente consegue entender a real necessidade daquele desconto. Assim, a gente fala só da parte ruim também, né, que muitos lojistas estão vendendo menos, mas existem já muitos casos de lojistas que estão vendendo mais, né, do que o ano de 2019. Para esses casos, não faz o menor sentido ter desconto, então esse controle ele é bem no nível granular, por isso que a gente consegue está conseguindo ter uma boa dinâmica de redução do nível de descontos, e existem aí raras exceções aí que a gente acaba colocando um nível aí de descontos de talvez 2, 3 meses, um horizonte não maior que esse. Então, assim, tá bem controlado e tá, assim, a gente entende que a gente deve atingir um nível próximo aí dos níveis, dos patamares históricos, provavelmente aí para um segundo semestre do ano que vem. Legal que a gente vê, né, que acho que foi aquilo que você comentou na primeira pergunta, né, sim, todo mundo imaginava que era o fim do mundo, né, shoppings fechados, zero vendas, zero aluguéis, e assim, as empresas, né, incluindo a BR Malls, surfaram muito bem esse período e acho que estão prontas aí para, caso tudo seja aí constante, né, a gente não tenha nenhum novo fechamento dramático aí dos shoppings, tudo pronto aí para as ações voltarem aí a patamares mais elevados, né? Porque se a gente olhar qualquer métrica de valuation, continuam bem descontadas. Né? Assim, tentando até complementar um pouco a minha resposta, um dos fatores também que ajudou bastante a gente ao longo dessa pandemia foram os nossos canais digitais, né? A gente conseguiu ali desenvolver bastante essa frente que a gente já vinha atuando. Posso te interromper, então, já que você está falando sobre esse assunto, porque o Renato Campos fez uma pergunta sobre isso, tá? Desculpa interromper. Ele perguntou quanto a pandemia acelerou as tendências digitais do setor. Aí ele deu o exemplo da Delivery Center em parceria com as casas, com o Mercado Livre, etc. Os lojistas estão acompanhando essas mudanças? Não, legal, cara. Assim, como eu falei, nós temos uma base de 6 mil lojistas e existem dos mais variados perfis, né? E aqui, nós, com o chapéu de BR Malls, temos aí o trabalho aí de atender a todos eles. Então, assim, alguns
conseguiram se adaptar mais rápido a essa integração ao online, né, pois já tinham uma estrutura, né, já tinham isso preparado pré-pandemia. Outros tiveram que acelerar esse processo que eles já vinham postergando há um tempo. Mas fato é que, falando um pouco aqui das nossas iniciativas digitais, a Delivery Center, que é uma investida da BR Malls, a gente hoje tem presente nos nossos shoppings 20 centros da Delivery Center, né? E até o fim do ano a gente deve concluir mais 6, aí, completando os 26 shoppings que a gente administra. Para quem não conhece a Delivery Center, funciona ali como um grande hub integrador que recebe aí pedidos de diversas plataformas de marketplaces e considerando todas as parcerias que a gente fechou ao longo desse último ano, parcerias como Mercado Livre, que nem o Renato citou, também B2W, e aí, por último, aí em agosto de 2020, a gente também concluiu a parceria ali com o Google Food Order, que a gente consegue captar clientes também que pedem ali pelo Google, e aí esses pedidos chegam aos nossos lojistas que estão integrados. Pessoal, antes de continuar aqui as nossas perguntas, eu queria apresentar também a Isabela Lacombe, que entrou na nossa conversa. Ela é gerente de RI na BR Malls. Isabela, é muito prazer ter você aqui também. Se quiser acrescentar alguma coisa também, fica à vontade. Tá? E vou fazer uma pergunta aqui agora do João Moretson, que ele botou no nosso chat. Vocês estão sentindo a redução do auxílio emergencial nas vendas dos shoppings? Isso é uma boa pergunta. Esse último relatório de resultados, a gente até buscou trazer ali 2 mapas, né, do Brasil, onde a gente colocou o percentual de domicílios que foram beneficiados pelo auxílio emergencial, e do outro a gente colocou também ali o que seria o indicador de vendas das mesmas lojas do nosso portfólio. O que fica evidente, olhando ali essa comparação, é que as regiões Norte e Nordeste tiveram um percentual grande aí de domicílios sendo beneficiados pelo auxílio, de cerca de 60%, enquanto as regiões ali do Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram em torno ali de 30% a 40%. Tá? Então, assim, realmente o Norte e o Nordeste foram regiões que tiveram um maior benefício auxílio, e quando você olha em termos de desempenho de vendas, os números conversam, porque as regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram o melhor indicador de vendas das mesmas lojas no portfólio da BR Malls. Só que é interessante também destacar aqui que hoje a gente tem uma exposição relativamente baixa em termos de NOI. NOI é a métrica aí, basicamente, que mede o resultado operacional dos shoppings. E aí, quando eu pego os números de 2019, esse portfólio aí de Norte e Nordeste representava cerca de 7% do NOI da companhia, ou seja, é uma exposição menor. E aí, tentando ir direto para o final aqui da resposta, que eu quero dizer que, sim, esperamos que a redução do auxílio talvez traga algum impacto aí em redução de vendas, mas é menos relevante, pensando que não representa nem 10% do nosso NOI. Legal. Uma pergunta agora do Vitor Couto. Boa tarde, Guilherme. A taxa de ocupação vem caindo desde o segundo quarto. Como você avalia que a taxa de ocupação pode ficar a partir de 2021? Vocês têm tido muitas negociações para abertura de novas lojas? Acho uma ótima pergunta aí do Vitor. Eu diria que hoje a BR Malls tem a plataforma, se não a mais forte, uma das mais fortes do Brasil, plataformas comerciais, e os nossos indicadores falam por si só, né? Quando você pega a taxa de ocupação da BR Malls ali no final de 2019, a gente estava próximo de níveis aí de 97%, e mesmo com toda essa crise, né, a gente não chegou nem a baixar 2%, a gente fechou o último trimestre aí em 95,5%. Né? E essa taxa de ocupação, ela também é um reflexo de todo o esforço comercial que foi feito ao longo da pandemia, de auxílio que a gente deu aos nossos lojistas com diversas iniciativas
como, por exemplo, uma aprovação de linha de crédito com o Banco Inter, né, de 300 milhões, para aqueles lojistas que estavam precisando de um capital de giro, as postergações das cobranças de aluguéis nesse período. Enfim, a BR Malls sempre se colocou muito do lado dos lojistas e a gente entende que esse esforço todo também se reflete numa manutenção aí da nossa taxa de ocupação, considerando todo esse cenário. Tentando pensar aqui no que seria um pior cenário, a gente acredita que, na verdade, já está até próximo dele, né? O primeiro trimestre do ano que vem vai ser importante de acompanhar, porque o setor naturalmente já tem uma vacância maior nesse período, então a gente vai acompanhar de perto, mas a gente está confiante aqui que a gente está com um portfólio e uma composição de base de lojistas bastante sólida, que consegue navegar, já conseguiu navegar, né, esses meses de crise e provavelmente vai conseguir se manter ao longo do próximo ano. E aí, só para fechar aqui a pergunta do Vitor, a gente também mostrou nesse último relatório de resultados como é que foram o recebimento do número de propostas comerciais. E isso demonstra também que a gente tem conseguido manter, na verdade, a gente reduziu muito esse nível de propostas comerciais no começo da pandemia, né? Então a gente estava caindo bastante versus o ano anterior. Quando a gente foi chegando mais ou menos no meio do ano, ali lá para agosto, julho, já estava mais ou menos no mesmo nível. Em setembro a gente conseguiu apresentar, inclusive, um crescimento de propostas comerciais versus o ano anterior. Ou seja, só reforça aí toda essa fortaleza comercial que a nossa plataforma tem. Ah, legal, excelente. Então, acho que para fechar essa parte de perspectiva, a Aline fez outra pergunta aqui. Qual impacto você vê, caso no final desse quarto trimestre, início de 2021, os shoppings sejam obrigados a fechar novamente por causa da pandemia? A empresa tem caixa para passar por isso tranquilamente, e aí eu incluo, né? Provavelmente já foi conversado internamente, e você já tem algum plano de contingência para fazer em relação a isso? Vocês acham que é possível os shoppings serem fechados, sei lá, no pior cenário? Sim, é impossível não pensar nesse cenário, né? Acho que a segunda onda, ela provavelmente já está acontecendo aí em muitos lugares, mas assim, a companhia sempre foi muito disciplinada em termos de balanço e assim, a gente fechou o terceiro tri ali com 1 bi de caixa, o que traz um conforto grande. Recentemente, a gente até divulgou aí a mercado uma captação que vai entrar nesse mês de dezembro de 500 milhões de reais, reforçando ainda mais, então a gente vai fechar, já vai fechar o ano aí próximo de 1,4, 1,5 bi de caixa, e a ideia aqui é mais a gente ter essa alternativa, né, para alocação. Então, assim, independente do cenário que se desenhar aí para frente, em termos de caixa, estamos bastante seguros. Mas outro ponto que também é interessante pensar é que, assim, no início do ano, ninguém esperava o Covid. E agora, tendo uma segunda onda, né, a gente já está muito mais preparado, porque a gente tem mais marketplaces, né? A gente no início do ano não tinha nenhum marketplace próprio de shopping, a gente hoje tem atualmente 8 shoppings com marketplace próprio, que nem eu estava comentando, a gente também tem acesso a diversos outros marketplaces, dando aí uma bastante opção para os nossos lojistas. Então, numa eventual segunda onda, eu diria que o impacto é inevitável, obviamente, para o shopping é melhor estar aberto, mas a gente estaria muito mais preparado do que foi no caso da primeira onda. Uma dúvida sobre nesses tempos assim, de Covid, vocês acham que tem boas oportunidades de compra no mercado? Ou o momento é mais para ficar defensivo, esperando essa onda passar? Posso pegar um gancho na pergunta do Leonardo? Claro. Aproveitando essa parte, acho que você podia falar da estratégia de fortalecimento do portfólio de vocês, né? Porque se a gente pegar o histórico desde a abertura de capital, acho que até 2015 vocês tinham um crescimento constante aí da área bruta alocável de vocês. E a partir de então, ela começou a ficar estável e começou a recuar, que vocês estão fazendo uma mudança. Aproveitar que acho que o tema é parecido.
Não, ótimo. Assim, falando eu vou começar aqui pela pergunta do Leonardo, depois eu entro aí na parte toda da estratégia de portfólio. Acho que considerando o momento atual, momentos de crise sempre aparecem oportunidades, né? Acho que esse ano, se olhar ali os primeiros meses de Covid, o mercado, a indústria, né, e o M&A na indústria não foi tão aquecido assim. Nos últimos meses tem aparecido algumas transações, mas a verdade é que se a ponta vendedora não tiver nenhuma pressa, né, não tiver uma necessidade de liquidez, alguma coisa assim, vai preferir postergar isso, até porque em termos de negociação faz mais sentido você ter métricas melhores, né? Então, eu diria que o momento atual ele favorece talvez aí novas aquisições, caso a ponta vendedora tenha algum problema, né, de liquidez, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, e pensando aqui na estratégia de portfólio da BR Malls, a gente deixa bastante claro ao mercado, já desde ali de 2017, mais ou menos foi quando a gente começou a fazer o que a gente chama aqui de esculpir o nosso portfólio. Né, que nem o Lucas comentou, a BR Malls cresceu bastante via M&A durante muitos anos, desde a sua abertura de capital. E durante muitos anos esse modelo foi bastante vencedor, mas o fato é que a gente entende que a indústria está passando já há cerca de 10 anos por transformações relevantes. E aí, com base nisso, a gente fez todo um desenho interno aqui, estruturou o nosso portfólio em 4 grupos, que a gente chama de Tier 1, 2, 3 e 4. E aí, com base nessa divisão, a gente começou a esculpir o portfólio, né, que nem eu estava comentando. E aí, com base nisso, a gente acabou desinvestindo de alguns ativos que a gente não entendia que eram estratégicos a longo prazo. Até apresentavam boas performances operacionais, mas a longo prazo a gente não tinha interesse de manter. E aí, tentando tangibilizar um pouco aqui para o pessoal o que é a nossa estratégia, né? Assim, hoje a gente tem interesse em ativos aí que estão localizados em cidades com 300 a 400 mil habitantes, que são preferência aí, pelo menos número 1 ou 2 aí de lojistas e consumidores. E aí, obviamente, existem diversas outras métricas que a gente avalia, mas esse já é um primeiro filtro bastante relevante. Uma pergunta aqui do Pedro Borges, até em relação à questão do portfólio também. Qual é a relação entre o maior impacto relativo da pandemia sobre as rendas mais baixas e o perfil do portfólio da empresa? Acho que é uma ótima pergunta. Pensando aqui em termos de impacto do nível de vendas, tentando comparar isso com o perfil de shopping, né? A gente às vezes escuta no mercado alguns investidores, analistas comentando que os shoppings da BR Malls talvez aí não sejam AAA, né, na forma como o pessoal coloca. Aqui a gente enxerga um pouco diferente, a gente não pensa somente em qual público que o shopping atende mais, até porque existem shoppings aí que são voltados aí para classe B, um B grande, assim, quase A, que possuem aí uma das maiores produtividades da América Latina, inclusive, né? Citando aqui como exemplo o Shopping Tijuca. Então, na nossa visão, a gente quer estar nos shoppings mais produtivos, e aí, olhando como é que foi o desempenho desses ativos durante a pandemia, foi, eu diria que, um pouco variado, né? Pegando até exemplos aqui da própria BR Malls, que nem eu estava comentando, o Shopping Tijuca e o Norte Shopping. São 2 shoppings que estão localizados aqui no Rio de Janeiro. Atendem a públicos relativamente parecidos. O Tijuca talvez ali um público com um pouquinho mais de renda, mas o Tijuca está sofrendo um pouco mais com a pandemia, porque quando a gente pega a faixa etária ali, das pessoas que frequentam é um pouco mais alta. Talvez isso tenha a ver com a redução ali de frequência dessas pessoas nos shoppings. E o Norte Shopping é um shopping que tem apresentado performances excelentes, assim, mês após mês melhorando. Então, assim, só para dar um pano de fundo de como não necessariamente essa questão de para qual classe, né, o ativo está direcionado, ela vai influenciar diretamente no resultado.
Então, mais uma pergunta agora, mudando um pouco o foco. A gente falou um pouco de perspectiva para o ano que vem, olhando para o passado, da pandemia, agora saindo um pouco desse tema e pensando na tendência futura aí do setor, né? Porque a gente olha, por exemplo, muita gente fala, com e-commerce crescendo, os shoppings vão acabar, vão morrer, e assim, nos Estados Unidos parece que eles realmente estão sofrendo, mas os tipos de shopping aqui no Brasil é diferente do que a gente vê lá fora, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, até para tirar esse temor, né, que as pessoas têm. Acho que quem não entende muito enxerga esse ponto, né? Não, claro, isso é até um desafio que a gente tem muitas vezes de convencer investidores gringos, né, a ter uma visão diferenciada aqui para o Brasil. Quando você tem um nível, aqui a gente que trabalha na área de relações com investidores, fica bastante nítido essa diferença de percepção. Os Estados Unidos ficou aí marcado pelos dying malls, né, que o pessoal chama, são aqueles ativos que, enfim, estavam localizados fora ali de grandes centros urbanos, nos subúrbios, e teve realmente uma grande onda de construção de shoppings nas décadas de 70, 80 nos Estados Unidos, e o mercado ficou saturado. E lá também os ativos sempre foram muito direcionados para consumo especificamente, né, com única, exclusiva motivação das pessoas irem ao shopping era para consumir. Enquanto que aqui no Brasil a indústria acabou amadurecendo antes, apesar de, amadureceu depois, mas já num formato um formato melhor, olhando aí todas as transformações que estão acontecendo, porque os shoppings aqui no Brasil, eles são muito encarados aí como destinos de lazer, entretenimento, e é isso que a gente acredita olhando para frente. Assim, a gente vê uma grande sinergia aqui de on e off, tá? A gente sabe que, principalmente com a pandemia, o mercado de marketplaces e e-commerce, de maneira geral, está crescendo, né? Esse share vai aumentar, mas quando a gente olha em termos de varejo físico versus o que é o e-commerce, essa relevância vai continuar sendo muito maior para varejo físico. Então, a gente acredita que o modelo vencedor é um modelo híbrido aqui dos dois, e aí por isso que a gente vem atuando bastante em estratégias omnicanal aqui, que a gente chama, que são estratégias que funcionam em conjunto, né? Você tem tanto uma parte física quanto uma parte online. Ah, legal. Eu acho que essa questão de usar os shoppings como mini hubs, né, dos pequenos centros de distribuição aí para o consumo vai ser super relevante, né? Porque hoje em dia acho que ninguém quer mais pedir pela internet e chegar 2, 3 dias depois, quer que chegue no dia seguinte, né? Na hora, às vezes. Com certeza. Existe uma ansiedade aí da parte do consumidor. Acho que vai funcionar muito bem quando aquele, não é nem last mile, last minute, né? O pessoal às vezes... Exatamente. Vai lá, Varenga. Pergunta aqui, Guilherme, do Fábio Cardoso. Por que temos poucos shoppings de outlet no Brasil? Qual a chance dessa indústria crescer por aqui? Eu entendo que a indústria de outlets, como ela é mais direcionada para o consumo propriamente dito, e não, que nem eu estava comentando, né, com uma destinação de lazer e entretenimento, acaba que esses centros eles funcionaram muito bem nos Estados Unidos para a proposta que eles tinham. Aqui no Brasil, inclusive a BR Malls no passado já teve parcerias aí para estudar esse modelo com a Simon, enfim, uma empresa americana de referência do setor, e a gente entende que não é um modelo tão vencedor, não faz parte aí da nossa expertise, e a gente também realmente não acha que existe um espaço grande para crescimento de outlets aqui no Brasil, principalmente por conta dessa questão do shopping sendo encarados como grandes centros de entretenimento. Legal, Guilherme, obrigado. A gente está acabando já o nosso tempo. Eu vou partir para as considerações finais. E eu queria que você, se você pudesse, né, dar algum guidance aí já para 2021, algum número mais físico de NOI que vocês têm em mente, uma projeção. Assim, guidance a gente, por política aqui interna, a gente nunca deu, né? A gente sabe que alguns pares aí, eventualmente, até dão. Mas, assim, em linhas gerais, o que a gente tem observado em termos de ritmo de recuperação, o que a gente tem acompanhado,
mantendo o ritmo que a gente tem observado, a gente acredita que aí para o segundo semestre de 2021, talvez ali começo de 2022, a gente volte a níveis de receita que a gente estava apresentando em 2019. Então, assim, em linhas bem gerais, é o que a gente tem trabalhado aqui internamente, mas óbvio que é um cenário bastante, tem mudado bastante, né? Depende muito de diversas variáveis e a gente vai acompanhando de perto. Eu gostaria de também fazer um comentário final, principalmente para quem está nos assistindo, porque acho que é um setor que vale a pena estar acompanhando de perto, principalmente para compor uma carteira de ações aí, acho que vale a pena ter, porque assim, momentos que a bolsa está próximo do high histórico e difícil você fazer um stock picking, né, escolher as ações que estão baratas, eu acho que esse é um setor que ficou para trás por um motivo, acho que muita gente ficou com medo por causa da pandemia, como a gente comentou lá atrás, mas assim, já começou a andar e assim, tem tudo para normalizar aí pelo menos nos próximos 12 meses, normalizar o nível de geração de caixa, né, de rentabilidade que tem, né? Porque é um setor que trabalha com margens altas, contratos ajustados pela inflação, que a gente, é o que a gente sempre chamou de empresas defensivas. Então, vale a pena ficar de olho lá no nosso site, né, Alvarenga? A gente tem aí relatórios já sobre essas empresas, sobre as empresas de BR Malls e as demais aí de capital aberto, também sobre o setor. Acho que vale a pena lá fazer um cadastro e conhecer aí o material. Muito bem lembrado, Lucas. Entre no investmind.com, faça um rápido cadastro. A gente já cobriu todos os setores, todas as empresas do setor de shopping centers. Inclusive tem um relatório de início de cobertura e acompanhamento também dos resultados. Tá? Então, aproveita também que o conteúdo está temporariamente liberado e tenha vontade para analisar todos os relatórios, não só de shopping centers, também como dos outros setores. Então, eu acho que é isso. O cadastro é muito rápido, muito simples e a plataforma é muito fácil de navegar. Então, entrem lá e desfrutem. Tá? Pessoal, Guilherme, Isabela, Lucas, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos que fizeram perguntas e quem assistiu também. E boa noite a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Se puder fazer um último comentário aqui, fica o convite para o nosso Investor Day. A gente vai ter aí no dia 16 de dezembro e parabenizar vocês aí por toda a iniciativa de deixar o mercado cada vez mais informado. Valeu, Guilherme. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.